você mantém a sua criança interior viva para manter a sua criatividade em alta? Então vamos falar sobre isso. Olá, eu sou Cristina Bottalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje mais um vídeo de conversa por aqui, preto no branco. Os vídeos de conversa vocês já sabem, eu sempre trago uma reflexão sobre um tema que nos interessa. E hoje eu quero falar sobre criatividade. Pois é, gente, dia desses uma pessoa muito querida que me acompanha aqui no meu canal, a Estela, me mandou uma frase super interessante, né, por e-mail. Nós trocamos algumas mensagens e ela falou que gostou dessa frase e compartilhou comigo. E a frase é: o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Essa frase é da escritora americana Ursula Le Guin. Ela é uma escritora, autora de ficção científica e eu achei super interessante, né, essa colocação dela. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Você já parou para pensar sobre isso? Em como, quando nós somos crianças, nós somos muito mais criativos, né? Nós somos muito mais expansivos e nós acabamos experimentando muito mais, né, as práticas, né, criativas e, enfim, tudo que nos conecta com esse mundo da experimentação, da brincadeira, né, das tentativas, enfim, tudo que tem a ver com a criatividade, a curiosidade, né, as ideias, a expansividade. E depois, quando nós nos tornamos adultos, parece que a gente vai perdendo tudo isso. Nós nos tornamos mais envergonhados, né, mais controlados e muito mais rigorosos com aquilo que a gente faz, pensa e fala. E aí eu me peguei pensando muito nisso. Será que realmente para sermos adultos, né, criativos, nós precisamos manter a nossa criança interior viva, né, e bem? E eu acho que sim. Eu acho que a criatividade tem realmente muito a ver com esse universo da infância, né, e da criança que é curiosa, que não tem vergonha de experimentar, que não tem nenhum tipo de barreira, não tem preconceitos, né? Não tem pré-ideias a respeito das coisas e que vivencia muito mais as experiências, colocando para fora aquilo que lhe vem à cabeça. E assim, claro, sendo muito mais espontânea e criativa. Né? Quem não se lembra de algum exemplo na infância que você teve uma ideia muito legal e não teve vergonha de colocar ela em prática? Porque depois, à medida que a gente vai crescendo, parece que a gente vai construindo uma série de filtros, né? E a gente mesmo vai se limitando, a gente não se permite ir além, a gente não se permite experimentar, a gente não se permite errar, né? A gente não se permite ter curiosidade. A gente, às vezes, quando adultos, parece que a gente só aposta nas coisas conhecidas, né? Aquelas que são confirmadas, né? Ou comprovadas. E a gente tem muito receio, que é uma mistura de medo e vergonha, de experimentar e, consequentemente, né, errar ou não chegar no lugar que a gente gostaria. E ao contrário, né, quando a gente é criança, a gente sequer se preocupa com isso, não é uma coisa que está na nossa cabeça. A criança quer conhecer, ela quer experimentar, ela está repleta de espaços para serem preenchidos, né? É uma página em branco, então ela não tem nenhum tipo de restrição ou limitação, enfim, ou bloqueio, né? É uma criança curiosa que experimenta. E eu acho que essa frase, né, dessa escritora da Úrsula faz muito sentido. Né? O adulto criativo, quando a gente chega na idade adulta, né, com a nossa criatividade efervescente, é como se a gente tivesse permitido a essa criança que nós já fomos permanecer, né, sobreviver. E isso me faz pensar, principalmente, claro, né, naturalmente, até pela minha própria experiência de vida, em como é ser um adulto criativo, um adulto artista, né? E o quanto a gente precisa dessa nossa criança, né? Viva, ativa, alimentada, né? E vamos dizer, impulsionada, né? A dar as suas caras, a tomar as rédeas, né, da nossa
como são, né, das coisas que a gente faz. E eu acredito muito nisso. Inclusive, eu já falei um pouco sobre esse tema aqui em meu canal, em outro vídeo. Eu já falei da importância do brincar, né? E embora, claro, as abordagens sejam diferentes, quando eu falei sobre esse tema, é óbvio que eu estava dizendo que a gente precisa, sim, alimentar a nossa criança interior com curiosidade, com criatividade, com a disponibilidade, né, para experimentar coisas novas. Porque, na verdade, um ser criativo é um ser que basicamente faz isso, experimenta coisas novas. Muitas funcionam e muitas dão errado, mas a gente não se, vamos dizer, não se impede, né? E ao contrário disso, se permite experimentar para buscar algo novo, né? A gente não é aquele adulto, né, que reprime e que não se permite a experiência. A criança, né, a criança interior que nós carregamos, né, nós artistas, nós seres criativos, ela se permite essa experimentação que, consequentemente, vai trazer bons resultados e outros não tão bons. E aí eu venho aqui para dizer para vocês que eu acredito muito nisso, eu acredito realmente na prática que a gente precisa, para ser um artista criativo, para ser um adulto criativo, a gente precisa manter a nossa criança super feliz aqui dentro, brincando, sendo alimentada de todas as maneiras, recebendo estímulos, né, tendo experiências lúdicas que vão ser muito positivas. E aí, gente, também toda essa reflexão me faz pensar no lado oposto disso tudo, né? Quando a gente deixa prevalecer o nosso adulto repressor, né? Esse ser humano que nos habita, que nos cobra, que nos limita, que fala pra gente que o que a gente está fazendo tá errado, que o que a gente está fazendo não faz sentido, né? Esse adulto repressor, que todo mundo tem um pouquinho, né, dentro de si também, quando a gente deixa ele tomar conta do pedaço, normalmente, né, o resultado é meio desastroso. A gente acaba se frustrando, a gente não faz aquilo que... a gente não segue, né, aquela vontade do nosso coração, porque, enfim, um adulto repressor sempre vai dizer que não, por que você vai fazer isso? Que bobagem, que ideia, mas sem pé nem cabeça, né? Então, eu acho assim, o contrário, né, de você permitir que a sua criança interior vamos dizer, desabroche, né, esteja presente, te conduza para uma vida mais criativa, a gente também tem que ficar muito atento se a gente não está dando espaço, né, para aquele adulto repressor, né, que fica dando bronca. Lembra assim alguma experiência semelhante quando você estava na escola, né, e você ia fazer um desenho? Quem nunca passou por essa experiência? E aí você desenhou um mundo todo de ponta cabeça, né? Uma casa que o telhado era invertido, ou que a árvore, enfim, a copa ficava no chão e o galho na cabeça, e você usou cores totalmente diferentes para pintar a sua paisagem na escola. E aí veio a professora e falou assim, né, o professor, e falou assim para você: nossa, por que você desenhou assim? Tá tudo errado, você não pode desenhar desse jeito, né? Que coisa mais sem sentido. E aí, né, esse adulto repressor, na prática, o que ele faz, né, naquele momento? Ele vai tolher, né, toda a criatividade, toda a espontaneidade que a gente tem quando criança. E isso a gente pode não dar muita bola na hora que a coisa acontece, a gente pode até relevar, mas certamente essa situação fica marcada na cabeça da gente, né, no subconsciente, e a gente leva isso pro resto da vida. E aí a gente às vezes passa a vida se frustrando e não tem ideia do porquê. E a origem tá ali, né? Num episódio lá no passado, eu dei um exemplo genérico, gente, mas vocês podem imaginar outras situações assim, né, em que a presença desse adulto repressor veio para realmente impedir que a criança, né, a criança que é criativa, espontânea e curiosa, tomasse as rédeas da situação. Então, hoje, tendo consciência disso,
na medida do possível, se a gente puder dar espaço para essa criança, né, se a gente conseguiu trazer ela para a nossa vida adulta e ela está bem estruturada, é maravilhoso, porque essa criança, né, interior vai com certeza poder nos ajudar, sobretudo se nós somos, né, adultos criativos, adultos artistas, né, que lidam com isso, com a criatividade. Isso é muito importante. E aí, gente, claro, a gente pode tanto ir por um exemplo muito específico, né, e bem objetivo. Por exemplo, vocês que me acompanham sabem que eu coleciono bonecas, né? E essa coisa da coleção, independente de ser boneco ou não, mas enfim, colecionar objetos, né, e claro, naturalmente, gostar de bonecas, são coisas que estão muito relacionadas ao universo infantil. E eu faço questão de manter esse meu hobby, né, que o colecionismo, colecionar bonecas eu considero meu hobby, é algo que me mantém conectada com a Cristina que eu sempre fui. Eu, quando criança, eu era uma menina apaixonada por bonecas. As bonecas fizeram parte de toda a minha infância até a minha adolescência. E hoje, na vida adulta, estar com elas novamente é uma forma de eu me manter ligada, né, conectada com a criança que eu sempre fui. E eu tenho certeza que isso, né, esse hobby, me ajuda a ser um adulto, uma artista, né, mais criativa. Porque quando eu tô no universo do meu hobby, né, que é colecionar bonecas, quando eu pego minhas bonecas para fazer fotos, imagino um cenário, penso um nome para elas, crio um post ou conto uma história, eu estou me permitindo ter esse momento da diversão, da brincadeira, da experimentação. E óbvio que nesse momento específico eu não estou trabalhando, mas ter esse momento é muito positivo para o meu trabalho. É muito bacana depois, né, sabendo que essa criança que me habita, né, que habita esse adulto, ela se permite experimentar. Então aí eu me permito, enfim, quando eu quero começar um projeto novo, usar um material que eu nunca usei, usar o material de uma forma diferente e propor assim algo que seja novo, inédito, né? Então eu acredito demais na importância, né, desse nosso lado lúdico e infantil que está realmente ligado a essa criança que vai sobrevivendo dentro da gente até chegar no momento atual. Então eu tenho muita satisfação em ser um adulto que adora brincar, em ser uma mulher que tem uma ligação muito forte com a minha própria infância. E até falo para vocês, eu quando criança, eu era uma criança que gostava muito de brincar sozinha. Eu tinha, claro, minhas bonecas e o meu universo na imaginação, e isso me bastou, né? Era uma característica minha, não tem nada, né? Não existe uma fórmula única ou correta, mas eu era mais essa criança que brincava sozinha no meu próprio universo do que uma criança até que gostava de brincadeiras em grupo e tudo mais. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante para me manter alimentada. Eu era uma ótima companhia para mim quando criança, eu e todo esse universo que me acompanhava da imaginação. Então hoje eu sou muito grata a isso, eu tenho certeza que essa experiência me trouxe aqui, né? E sendo eu uma artista e sendo eu uma pessoa que vive com a vivo, né, em torno dessa ideia da criatividade, da produção criativa, isso me beneficia demais. Então eu quero dizer para você que busque dentro das coisas que você gosta, das coisas que você faz, aquilo que te conecta com essa criança que está aí dentro de você. Com certeza, se você mantiver, né, essa criança bem alimentada, bem cuidada, né, bem acarinhada, ela vai te dar em retorno uma experiência criativa agora, na vida adulta que você está vivendo, muito bacana. E isso é uma coisa que pode, né, ser importante e reflete em nossas vidas, independente da profissão que a gente tem, o trabalho que a gente faz. Claro que para um artista, uma pessoa que vive da criatividade, isso é muito importante, mas é importante para qualquer pessoa. A gente precisa sim ter
e se permitir ter esses momentos em que a gente é mais ousado, que a gente se permite experimentar mais, que a gente tem mais curiosidade e coloca isso em prática. É muito ruim, né, ser uma pessoa rigorosa, fechada, que não é aberta às experiências, que não se permite errar, né, que não ri das próprias coisas, que não se diverte quando cai sentado no chão, enfim, que não vive esses momentos mais leves, né, que a gente parece ter mais na infância, e acho que tem muito mais na infância mesmo. Então eu achei muito legal, gostei muito dessa frase, Estela, que você trouxe para mim, tanto que me deu vontade de trazer esse tema aqui para conversar. E de fato, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Uma frase da autora americana Ursula Le Guin. Le Guin, eu acho que é assim que pronuncia. E acho que a gente tem que fazer disso um objetivo nas nossas vidas. Vamos manter a nossa criança bem, né? Vamos cuidar dessa criança interior para que a gente possa ser um adulto, uma adulta melhor hoje. Sobretudo, principalmente, se a gente trabalha com arte, se nós temos uma vida e uma história com esse universo criativo. É muito importante a gente estar com a nossa criança interior super feliz, super conectada. Por isso que eu cuido tanto desse meu universo lúdico. E trouxe esse tema aqui para compartilhar com você. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? E como você cuida da sua criança interior? Você tem cuidado dela? Então, me conta aqui, eu vou adorar saber. Deixa seus comentários. E você também aproveite para se inscrever aqui no meu canal. Meu canal tem muitos conteúdos com temas sobre criatividade, sobre artes, né? E sobre o meu hobby, que é colecionar bonecas. E vai ser muito legal ter a sua companhia por aqui. Então hoje foi um vídeo aqui, uma reflexão sobre a importância da nossa criança interior. E fique por aqui, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no meu canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo!